Bom dia, boa Bora tarde, lá. boa noite Meu Deus do céu, agora foi... Oh, oh. Mano, tá... Meu Você Deus. não vai cortar isso aí não, viu? Você não vai cortar isso aí não. Eu não vou cortar não, não vou cortar não. Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Bem-vindo a mais um episódio de Três Esquizofrênicos falando de geopolítica. Esse episódio aqui, a gente já tava gravando ele antes, porém o que aconteceu foi que a gente tava falando sobre a questão da Ucrânia, e a gente mencionou e começou a falar sobre o Chupacu de Kiev. E daí quando a gente começou a falar sobre o Chupacu de Kiev e fazer piada sobre isso, acontece que, não ironicamente, aconteceu uma tempestade aqui na minha cidade, e daí isso derrubou a internet e eu perdi toda a gravação. Então agora a gente vai ter que recomeçar o negócio do zero, por causa que eu ousei mencionar o nome e fazer blasfêmia com o Chupacu de Kiev. Então, vamos só focar na guerra mesmo. E não vamos nem elaborar no que era isso. Tipo, não vamos nem elaborar, tipo, no que era o Chupacu de Kiev, só vamos deixar em aberto. Então, 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 beleza. o Chupacu de Kiev, a partir de agora, ele vai virar praticamente uma lenda urbana, daquelas que a gente viu no programa do Ratinho. É, que nem a live de 24 horas do Thiago Saquarema. Então, eu acho que a gente pode começar esse podcast aqui dando uma desculpa aos sabe o que é ouvintes. engraçado? O que é Sabe o que é engraçado? engraçado? Os ouvintes nunca vão saber o que foi dito no podcast perdido. Nunca, Foi cara. derrubado pelo Chupacu. É. Que nem eu lembro o que nós falamos naquele dia. Naquele dia eu tava ruim, velho. Eu tava ruim. Mano, só apaga as memórias e deixa assim ser apagado pelo tempo. Então, Nunca ouvi. eu quero também pedir desculpa aos ouvintes, por causa que no nosso podcast anterior, que a gente falou da Ucrânia, a gente falou assim com uma convicção de que não haveria guerra. De que essa coisa de que haveria uma guerra da Ucrânia era sensacionalismo, que não ia acontecer, que ia dar enfeijoada. Então, Um dia aconteceu. depois, Tipo assim, acho que foi tipo em questão de menos de uma semana depois que a gente lançou o podcast, a Rússia foi lá e invadiu a Ucrânia mesmo. uns 4 dias, cara. Isso aí mesmo. Acho que foi uns 4 dias. Eles invadiram em tipo 22 de fevereiro, foi o começo da invasão da Ucrânia. Quando que a gente postou aquele episódio? Deixa eu ver, foi no dia 2 de fevereiro. Então teve uma 2 de diferençazinha. fevereiro? Então, uns 2 de dias fevereiro? Foi 2 quase de pouco 2 de tempo. fevereiro. fevereiro. Então a gente tem a desculpa de que a 20 guerra. dias. Então tem A a gente tem a desculpa. desculpa de que os ventos mudaram. A gente pode usar essa desculpa, né? Mas também por causa que, cara, todo mundo tava falando que não ia ter guerra. O Putin falava que não ia fazer guerra, né? O que é de se esperar, é óbvio. Ele não vai falar em rede nacional, nós iremos invadir a Ucrânia em 22 de fevereiro, sabe? Ele não vai fazer isso. Mas o, Meia-noite, todo segredo. o santo que nunca mente, sabe? Então, mas o próprio Zelensky também falou que não ia ter invasão. O Zelensky falou, os Estados Unidos estão fazendo sensacionalismo, não vai ter invasão, não sei o quê. Mas acabou que teve. Primeira vez que a mídia tradicional tava certa. A primeira vez que a mídia tradicional alarmista tava realmente fazendo uma previsão ao futuro, né? Então, vamos primeiro recapitular os eventos pra ter uma ideia e, enfim, dar um contexto. Deixa eu só dizer os meus motivos que eu não achei que ia ter guerra, já que eu falei no que a gente estava gravando, mas a tempestade teve outros planos, certo? É. Então, eu achei que não ia ter guerra porque, como a gente estava estudando esse conflito nos últimos dias, o que eu vi eram possibilidades, cenários, e nesses cenários, 99 deles diziam que não iriam ter guerra, mas um dos únicos que afirmava que iria ter guerra era se o Putin considerasse que os recursos naturais que ele encontrasse no Donbass fossem compensar as sanções econômicas que o Ocidente iria lançar na Rússia. E hoje em dia a gente vê que essas sanções estão se aflorando cada dia mais. Tanto que o dono do Chelsea, acho que vocês chegaram a ver, ele está sofrendo diversas sanções. O time
recebeu até uma sanção do governo britânico de estar sendo impedido de comprar combustível para os ônibus do time. E a OTAN, ela não iria começar uma guerra mundial por causa da Ucrânia. A ajuda deles atualmente continua sendo a mesma de antes, dando equipamentos para os ucranianos. Então, assim, o Putin invadiu, pois ele achou que esses recursos naturais que ele iria capturar no Donbass iriam compensar as sanções econômicas. E fora que numa das mais recentes reuniões entre os governantes russos e ucranianos, o Putin pedia que a Ucrânia reconhecesse a península da Crimeia para a Rússia e as independências das repúblicas de Donetsk e Luhansk, só que reconhecesse essas repúblicas como independentes. Só que se ele fizesse isso, ele iria poder controlar indiretamente, o Putin, e poderia fazer um referendo, como foi o que aconteceu na Crimeia, um referendo de adesão à Federação Russa, que primeiro a Rússia invadiu a Crimeia, depois eles fizeram um referendo para que a península fizesse a sua adesão à Federação Russa, e eles foram de fato anexados. Isso poderia, em tese, acontecer com as repúblicas de Donetsk e Luhansk, pois, dado o desenrolar da guerra, é mais ou menos isso que o Putin pode fazer no futuro. Eu acho que, assim, tava todo mundo acreditando que não ia ter guerra, porque a gente pensou, mesmo se o Putin quiser invadir, eles vão ter as negociações, eles podem dar alguma concessão aqui e ali, né? Mas não teve nada, cara. Os Estados Unidos não deram nenhuma concessão, eles nem participaram das negociações. A França do Macron agiu como a França do Macron agiria e não fez porra nenhuma. Eles tentaram mediar, mas falharam miseravelmente. A Alemanha não conseguiu fazer nada, né? Porque a Merkel não é mais primeira-ministra. E a Merkel... Só interrompendo? Uhum. E o gás natural russo, ele vai para a Europa. E o Azerbaijão, ele disse recentemente, os porta-vozes do governo, que eles podem fornecer o gás natural para a Europa, que era anteriormente fornecido para a Rússia. Então, existe sim uma certa motivação desses governos, seja da Alemanha, da França, dentre outros, em não querer intervir muito na guerra, por causa da Rússia. É por causa da Rússia que eles não passam frio no inverno. O inverno na Europa é extremamente rigoroso. Sim, e daí eu acho que todo mundo estava achando que não ia ter guerra. Porém, quando as negociações não estavam prosseguindo, e eu acho que todo mundo passou a pensar mesmo que ia ter guerra, todo mundo deu aquele clique de que uma guerra realmente iria acontecer, quando a Rússia começou a aumentar as suas exigências para incluir a desmilitarização da Ucrânia. Foi aí que daí já estava certo que ia ter guerra, né? Você não vai falar que tá querendo a desmilitarização de um país inteiro no meio de uma crise como essa pra ficar fazendo feijoada. Então, a partir daquele momento já estava certo de que ia ter um conflito. E em 22 de fevereiro realmente teve o começo da invasão russa. E eu não ironicamente acertei o dia, porque eu tinha apostado com um amigo que a Rússia ia começar a guerra entre o dia 19 e 25. O cara meteram o louco em 22. Tô completando uma fala tua de que a Rússia exigiu a desmilitarização da Ucrânia nas últimas negociações. Eu acabei anotando aqui que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a guerra na Ucrânia pode acabar agora, contanto que, abre aspas, a Ucrânia não faça mais alianças, não tenha mais forças armadas, reconheça a perda da Crimeia e do Donbass e nunca tente entrar nem na OTAN, nem na União Europeia. São, obviamente, só sendo cego para não ver, exigências totalmente inaceitáveis para a Ucrânia. Mesmo se o Zelensky quisesse se render, ele não... Mano, ele não poderia, tá ligado? Beleza, ele vai perder a Crimeia, que já não é mais da Ucrânia, mas beleza.
Ele perde território em Donbass. Tá bom, você perde uma guerra, você perde território. Beleza. Mas daí não poder entrar na União Europeia, não poder ter uma força armada, não poder ter uma aliança militar com qualquer país. Cara, isso daí já mata uma nação, cara. Eles não vão ter economia, eles não vão ter força armada. Meu Deus, a Ucrânia vai virar anarquia, tá ligado? Não vai ter uma economia, não vai ter nada. E só mais um detalhe. Era anarquia mesmo? Só mais um detalhe que a Ucrânia não vai ter a Crimeia de volta. Ela já está sendo ocupada militarmente pela Rússia, a população da península é majoritariamente russa, e eles não vão ter a península de volta. Agora, a guerra no Donbass é outra coisa. Você tem tanto ucraniano como russo. Então, é um combate bem mais franco do que na península da Crimeia, que está literalmente perdida. Então, assim, mesmo sendo para a Ucrânia, eu admito que se a Rússia oferecesse um tratado de paz pedindo somente o reconhecimento da Península da Crimeia como sendo parte da Federação Russa, eu aceitaria. Eu acho que assim, o que a Rússia poderia oferecer para a Ucrânia para acabar com essa guerra no momento que tá, seria a Crimeia, Donbass, não só as repúblicas socialistas que estão lá, mas sim, tipo, toda aquela região de Donbass e também aquele negócio da questão da neutralidade da Ucrânia, sabe? Agora, não poder ter um exército, não poder entrar na União Europeia, daí já é um negócio muito extremo, principalmente a parte da desmilitarização. Você pode até achar que os meus termos seriam muito rígidos, mas a gente tá em guerra, né? A Rússia perdeu... É uma guerra, a Rússia perdeu homens, perderam tanques, perderam aviões, sabe? Então eles não vão querer um tratado tão light assim com a Ucrânia agora que a guerra realmente começou. Então vamos dar uma recapitulação desde o começo da guerra, desde o começo da invasão, e poder meio que ter essa ordem cronológica dos eventos. Primeiro você teve as tropas na fronteira da Ucrânia, foi aí que começou a crise. Daí você, já depois de um tempo com essa crise das tropas na fronteira da Ucrânia, com todos aqueles eventos que a gente falou no último podcast, nós tivemos um negócio bem peculiar que foi ataques ucranianos em Donbass. Já não era a Rússia que estava sendo a agressora, eram os próprios ucranianos que estavam invadindo Donbass no meio de uma crise, né? E tá certo que a Ucrânia reconhece aquele território como eles e que eles já estavam em guerra durante 8 anos, mas você fazer uma ofensiva militar e uma sabotagem daquele jeito no meio de uma crise é peculiar, é bem peculiar. E daí você teve, enfim, a invasão de escala total no final de fevereiro. Daí a Rússia, ela tem 3 principais ofensivas nessa guerra. Existe o exército do norte, que está partindo da Bielorrússia para a cidade de Kiev. Você tem o exército do centro, que está partindo de Donbass para a cidade de Kharkiv e também para a região central da Ucrânia. E daí você tem o exército do sul, que está partindo da Crimeia e está querendo conquistar o mar de Azov e também partindo para a cidade de Odessa, que é a 3ª maior cidade da Ucrânia e também uma cidade que tem um porto muito importante e uma posição bem relevante no Mar Negro. Então, quando a guerra começou, nós vimos uma tática quase que Blitzkrieg. Quer dizer, não quase Blitzkrieg, literalmente Blitzkrieg. É literalmente bombardeio, daí depois de bombardeio você tá com os tanques, e depois dos tanques você vem com a infantaria para limpar o resto. É literalmente uma tática Blitzkrieg que a gente tá vendo em 2022. Mas... A diferença é que era mais nas partes rurais, ele evitava conflito em áreas urbanas. É, exatamente. A gente tá até vendo que a Rússia tá tentando evitar as próprias partes urbanas e também cercar as partes urbanas, né? Literalmente Blitzkrieg, essa tática de você evitar o exército inimigo e sair contornando. Os russos não fizeram isso nos primeiros dias,
Mas agora a gente tá vendo eles tentando cercar a cidade de Kharkiv, que ainda tá segurando. É impressionante. Se você for ver no mapa da Ucrânia, a cidade de Kharkiv fica lá na fronteira com a Rússia. Então o fato da cidade ainda tá sendo... né, ainda tá em mãos ucranianas é um negócio bem impressionante. Mas a gente tá vendo a cidade sendo cercada pelo exército do sul e também pelo exército do centro. E daí nós vimos também uma... eu diria que foi a primeira derrota russa nessa guerra, que foi os paraquedistas russos em Sumy. A Rússia pegou uma divisão inteira de paraquedistas e usou eles para capturar o aeroporto de Sumy. Porém, a questão de paraquedistas é que eles são muito poderosos por causa da ideia de você poder, sabe, colocar um exército inteiro em qualquer ponto da linha inimiga. Porém, os paraquedistas, se eles não tiverem apoio terrestre, eles eventualmente vão ser cercados e morrerem. É normal, sabe? Você vai entrar no meio das linhas inimigas e você não vai conseguir aguentar lá pra sempre. Você precisa ter um suporte depois disso. E os paraquedistas russos em Sumy, eles não tiveram suporte. Eles foram abandonados pela Rússia. E daí, os ucranianos foram lá e retomaram o aeroporto. Porém, o que aconteceu foi que os russos insistiram em mandar mais paraquedistas em Sumy. Então fizeram literalmente a mesma coisa. Enviaram mais paraquedistas em Sumy para tentar retomar o aeroporto. E daí acontece que agora, pelo que a gente está vendo, os russos realmente têm controle sobre o aeroporto. E se por algum momento nesse podcast parecer que a gente está meio que com uma certa dúvida em relação aos eventos, é justamente por causa que é tanta propaganda, é tanta, enfim, desinformação em volta dessa guerra que é difícil até de saber quais são os eventos que estão realmente acontecendo ou quais que são só propaganda mesmo, né? Por exemplo, muita gente acreditava que Odessa tinha sido capturada. O fantasma de Kiev derrubou 6 caças russos com o MiG-29 do século passado. Isso daí, cara, Cara, essa coisa do fantasma de Kiev surgiu no primeiro dia de guerra, tá ligado? Tipo, primeiro dia de guerra já tem um fantasma que derrubou 6 milhões de caças russos em 4 meses, tá ligado? Tipo, um negócio assim. E nisso tem uma célebre frase do estadista imperial alemão Otto von Bismarck de que nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada. Que é justamente o que a gente está vendo aqui. Tanto ucranianos e russos estão usando suas fontes e a gente tem que duvidar até comprovar as veracidades delas. Então... Engraçado que a mais nova dessas mentiras aí foi que ontem eu vi em alguns, tanto no jornal quanto em alguns sites, né, e canais de Telegram, que chegou na Ucrânia um atirador de elite que mata 40 pessoas em apenas uma batalha, tá ligado? Mano, os caras acham que Campo de Batalha e Guerra Real é filme dos Vingadores, cara. Eu odeio os americanos, sério. Eu acho que eu vi um vídeo desse passando pelo meu feed do YouTube, mas eu nem cliquei porque eu já vi que era propaganda e provavelmente não era acreditável. Cara, o nível de propaganda em volta dessa guerra é tão grande que tem muita gente que realmente acredita que a Rússia tá perdendo a guerra. Tipo, Não, a Rússia é o exército mais forte da Europa. A Ucrânia não fica muito atrás, é o terceiro exército mais forte. Mas você não tem como comparar uma potência mundial, um exército que é uma potência mundial, com um exército relativamente de médio porte. E falando dos exércitos, a composição do exército russo, para esse tipo de conflito, ele é muito bom. Porque a composição do exército russo, ele é mais compacto, mas ao mesmo tempo ele é muito modernizado. E foi o que o Vladimir Putin ele fez nos últimos anos. Ele conseguiu reduzir o gasto dele nas Forças Armadas e mesmo assim ele conseguiu modernizar as Forças Armadas russas. Então foram 2 coelhos numa cajadada só. Enfim, cara, é isso mesmo. E daí, o nível de propaganda chegou a um nível onde você olha pro mapa da Ucrânia. A Ucrânia não conseguiu tomar Donbás em 8 anos.
E a Rússia tá chegando em Kiev em menos de um mês. Daí você tem um terço do território ucraniano sendo ocupado pela Rússia. Você tem a Ucrânia perdendo o Mar de Azov. Você tem tudo isso. E tem gente que realmente acredita que a Ucrânia tá ganhando a guerra, sabe? Você vai, tipo, nessas polls de Twitter, no YouTube, até ensina esses fóruns aí mais obscuros, você vê os caras falando como se a Rússia estivesse perdendo, sabe? Tipo, Uma coisa que Ela no pode Reddit dizendo que a Rússia tá perdendo porque um tanque foi filmado sem gasolina porque um senhorzinho de 60 anos mandou os caras saírem do quintal dele. momento Reddit, tá ligado? Sim. Uma coisa que pode estar acontecendo é as pessoas estarem confundindo o número de baixas com quem está ganhando e quem está perdendo. A Rússia pode sim estar tendo mais baixas do que os ucranianos, mas o mapa mostra claramente quem está ganhando e quem está perdendo. E a Rússia está ganhando essa guerra. E até a questão das baixas nem dá pra confiar, cara, porque a Ucrânia... Sim. A gente tá em guerra, tá ligado? A gente só vai saber as baixas exatas daqui a, tipo, o que, 50 anos, quando já não tiver mais essa retórica política de Rússia versus Ocidente, talvez, sabe? Porque a Ucrânia diz que as baixas são, obviamente, favoráveis à Ucrânia. Daí você tem a Rússia falando que as baixas foram favoráveis à Rússia, sabe? É muita propaganda em volta disso. Não tem como a gente ter... Principalmente em questão de estatísticas, né? É muito fácil você forjar uma estatística. Então, a única coisa que a gente sabe de certeza são aquelas coisas onde os dois lados conseguem admitir e também as coisas que a gente consegue ver visualmente, né? Então, a gente sabe que os russos tomaram o Mar de Azov. Por quê? Por causa que o próprio exército ucraniano está evacuando de lá e por causa que a gente tem imagens dos russos chegando lá na região do Mar de Azov, sabe? Mas essa questão assim, de baixas, da questão logística, essas coisas mais específicas, não tem como a gente saber, sabe? Porque é pura propaganda, a gente tá em guerra, sabe? E guerra é... Mesmo que o próprio Brasil não esteja envolvido nessa guerra, toda a nossa mídia, ela já tá do lado dos americanos. Então, é como se a nossa mídia estivesse em guerra. A mídia está em guerra contra a própria popularidade e a própria visão da Rússia por mundo. Então, como eu estava falando, o Mar de Azov, que é aquela região lá próxima da Crimeia, ela foi tomada completamente pela Rússia. Daí você teve a Batalha de Kiev, que ainda está acontecendo. Inclusive, hoje você começou uma nova reofensiva da Rússia. E a Rússia, no momento, ela está na região norte da cidade de Kiev. Já tomaram a região norte de Kiev. Já tomaram? A região norte de Kiev, sim. Então... Caralho. O Oblast... o Oblast... Mas, tipo, da zona metropolitana ou da cidade mesmo? Da cidade de Kiev. Cidade de Kiev. A zona norte da cidade já está sob controle da Rússia. Caraca. Eles pegaram uns dias atrás já. E daí tem outro exército russo que tá fazendo uma espécie de blitzkrieg. E ele tá avançando lá do norte e meio que fechando Kiev, sabe? Porque o exército da Bielorrússia, quer dizer, o exército russo que veio da Bielorrússia, ele tá avançando e ele tá vindo pelo norte de Kiev. Mas daí tem outro exército russo que tá vindo do nordeste da Ucrânia, que ele tá pegando a Ucrânia e vai avançar do leste de Kiev. Então eles querem meio que cercar Kiev de todos os lados e daí tomar a cidade. Assim como eles estão querendo fazer em Kharkiv. E daí você tem também, lá no sul da Ucrânia, você teve a conquista muito importante da usina de Zaporizhzhia. Eu provavelmente pronunciei errado porque é um nome eslavo bárbaro, mas... Bárbaro, vai ser cancelado. Chamou as deusas de Kiev de bárbaras. Não, brincadeira aqui pro YouTube, nenhuma língua é bárbara, realmente é só uma brincadeira para os policiais de olho azul que mesmo, são deuses só uma de questão Kiev. de cultura, né? Nós temos que respeitar a cultura dos outros, mesmo que o nome da cidade seja engraçado. Então, a usina de Zaporizhzhia, ela é uma usina muito importante por causa que ela é a maior usina nuclear da Europa. Basicamente toda a Ucrânia depende dessa usina para conseguir ter energia básica. Então a Rússia tomar essa usina é um negócio muito importante. É uma grande conquista para a Rússia na guerra. E dá pra ver assim, né, que
a Rússia, o exército norte da Rússia, ele tá indo até que bem. O exército do centro da Rússia tá até que estagnado, né? Não conseguiram tomar Kharkiv ainda. Mas o exército do sul da Rússia, mano, eles estão obliterando a Ucrânia. Eles pegaram a usina de Zaporizhzhia, pegaram essa usina, pegaram as outras cidades em volta, pegaram as cidades em volta da Crimeia, conquistaram o Mar de Azov e agora eles estão partindo para tomar a cidade de Odessa. Então o exército do sul da Rússia, mano, o cara que estiver em controle daquelas tropas, ele vai ganhar uma promoção, tenho certeza, cara. E também, enfim, por último, sobre a recapitulação dos eventos, teve a questão dos mísseis nucleares, que o Putin colocou os seus mísseis nucleares à prontidão. E provavelmente, né, pra meio que brincar com a... Porque o Ocidente tá brincando bastante com a ideia de querer mandar aviões para a Ucrânia, e o Putin tá colocando esses mísseis para dizer, olha, eu tenho armas nucleares, vocês gostam de Fallout? Eu aposto que vocês nem sabem o que é Fallout, mas, né? Então, na verdade, eu acho que Stalker seria uma referência mais adequada, porque é russo e ucraniano, enfim. Então, é isso, essa foi a recapitulação. E agora eu acho que a gente pode falar sobre todo o propagandismo, o papel da mídia nessa guerra. Cara, eu pego as minhas fontes, não dessas mídias grandes como Globo, Band, eu não assisto essas 6 televisões, e eu nem, tipo, tenho esses jornais, assim, nas minhas redes sociais. As minhas fontes vêm de fontes mais neutras, vêm de canais de guerra, como o próprio Arte da Guerra, vêm de professores, vêm de... Enfim, pessoas mais neutras, pessoas que não são afiliadas a essa galera... enfim, da grande mídia. Porém, eu fui ver qual que é a narrativa da grande mídia em relação a isso, e, cara, é um negócio completamente fora da realidade. Eles tentam criar esses mártires, eles tentam criar esses heróis, essas vitórias da Ucrânia que realmente não existem, sabe? Por exemplo, houve uma história que repercutiu bastante, que foi o caso de soldados ucranianos na ilha chamada Snake Island. E os soldados de Snake Island foram cercados pela marinha russa, e os russos pediram para que eles se rendessem, e daí os soldados ucranianos responderam, vão se fuder. E daí os russos dispararam contra a ilha, e os soldados morreram uma morte honrosa, e preferiram morrer e chamar os russos de nomes que não podem ser falados no YouTube a se renderem, sabe? Porém, o que realmente aconteceu não foi isso. Os soldados de Snake Island, eles se renderam. Eles não tiveram aquela última defesa heróica, não, eles se renderam. Tem vídeo deles se rendendo, tem... Enfim, Snake Island não teve nenhuma batalha lá, cara. Eles se renderam. Tem vídeo deles se rendendo. Mas a mídia montou essa, literalmente, fanfic pra querer fazer propaganda pra Ucrânia. Daí também tem aquele caso do Zelensky, das fotos do Zelensky de uniforme militar, que ele vai lutar na linha de frente de Kiev, vai ficar na cidade até o fim. Mas aquelas fotos, elas não são de 2022. Elas são de 2021. De quando o Zelensky estava na fronteira com a Bielorrússia. E no começo da ofensiva já tinham relatos do governo da Ucrânia evacuando para o oeste. Então, literalmente todos os bilionários da Ucrânia estão na Polônia, cara. E daí, cara... E também tem, é claro, né, o meme que todo mundo conhece, que é o do fantasma de Kiev. Mano, é um negócio assim... muito absurdo, cara. Virou piada, mano. Nem os caras, assim, que é mais, assim, fanboy da Ucrânia, os caras mais propagandistas da Ucrânia, nem eles estão mais... nem eles estão mais, assim, tipo, acreditando nessa coisa do fantasma de Kiev, sabe? É um negócio, assim... É uma propaganda... Assim, a mídia, ela sempre fez propaganda. Sempre fez propaganda. Eu não tô falando, assim, a mídia nos últimos anos sempre fez propaganda. Não. Eles fazem propaganda desde que o próprio conceito de mídia existia. Porém, nos últimos anos, essa propaganda, ela era mais
obscura, era um negócio mais sutil. Com essa guerra, a propaganda tá muito, muito na cara, velho. E eu tenho muita pena de quem não tem outras fontes, assim, do povão, que não assim, só vê Globo, só vê Record, só vê essas redes aí, e estão achando que a Ucrânia tá ganhando a guerra, e o fantasma de Kiev derrubou 6 milhões de caças russos em 4 dias, e que daí o Zelensky tá lutando na linha de frente, e daí o Putin tá falindo e a Rússia tá se frustrando, sabe? É um negócio bem... É aquilo, cara. Existe uma frase, um ditado russo, eu acredito, que diz que quando você ganha a visão, é impossível fingir a cegueira. E é isso, cara. Você Realidade. você... Marinha ucraniana extinta, Rússia com soberania aérea. A Ucrânia no máximo derruba uns caças aqui e ali, mas a Rússia está com o céu da Ucrânia todo praticamente para ela. A maior parte dos batalhões e brigadas ou foram destruídos ou estão em condições tão precárias que literalmente tiveram que partir para a guerra de guerrilha. Alguns generais já foram e oficiais já foram capturados. As principais bases foram destruídas. Os caras meteram tanto terror na Ucrânia que os Estados Unidos teve que admitir na ONU que tinha laboratórios de experimentos biológicos na Ucrânia. Não ironicamente. Mano, eu Não sei acho se vocês que... viram. Eu vi isso, cara. Mas eu acho que os dois piores crimes da Ucrânia foram, primeiro, o batalhão de Azov, que pra quem não sabe é aquele batalhão na sílaba Z, sílaba ZTA, não pode falar no YouTube senão derruba, mas enfim, o batalhão de Azov, ele é realmente uma parte integral do exército ucraniano. O exército ucraniano, o Estado ucraniano, tolera esse tipo de batalhão com aquela ideologia no seu exército como se fosse coisa normal, sabe? E daí agora você tá tendo uma batalha épica, negócio de filme mesmo, do batalhão de Azov e os seus supremacistas brancos lutando contra os muçulmanos chechenos, cara. Assim, eu não sei dizer, tipo um negócio assim que é perfeito demais pra ser verdade, tá ligado? Mas enfim. E daí o segundo pior crime, na verdade o primeiro pior crime, que isso é muito pior, que eles pegaram 10 mil fuzis, a Ucrânia pegou 10 mil fuzis e redistribuiu para os civis de Kiev. E eles fizeram isso pensando que os civis iriam pegar o fuzil e avançar contra os russos. Eles estão usando os civis como um escudo humano para se defender contra os russos, cara. É literalmente a tática lá do Solano Lopes, sabe? Você pegar a criança, tacar um fuzil, dar pra ela o fuzil, mandar ela lá pra lutar contra o exército profissional russo e esperar, assim, só pra você ganhar tempo, sabe? Porque os civis, eles não vão ganhar a guerra, né? Eles estão fazendo isso só pra aumentar aquele vitimismo, tipo, olha só, a Rússia está matando civis, e daí ganhar mais tempo pro exército, sabe? É um negócio completamente bárbaro, velho. Assim, indescritível o negócio que tá acontecendo com a Ucrânia. E só um acréscimo nesse lance do Zelensky, ele tá dando armas para os civis tentarem, porque obviamente não vão conseguir. Não tem como eles segurarem tanque, artilharia, demais equipamentos pesados com meros rifles. É que na Segunda Guerra, a Volkssturm, que era algo parecido com o que o Zelensky está fazendo agora, de civis que estavam se armando para defender a Alemanha da invasão da União Soviética. Mas só que esses civis, muitos deles já tinham um certo treinamento militar, já que uma geração antes a Europa tinha vivido a Primeira Guerra Mundial. Só que o contexto atual da Ucrânia é completamente diferente. O Zelensky está literalmente mandando essas pessoas para a morte. Simplesmente isso. Não tem... O pior é que isso é uma tática de gente que só faz isso quando tá nas últimas. Por exemplo, na Alemanha nazista isso aconteceu quando Berlim tava para cair, literalmente. Depois de um monte de campanha, depois de literalmente todas as companhias nazistas terem sido exterminadas, o Hitler resolveu fazer isso.
O Paraguai, Não, o nome quando o Solano não tava pra ser capturado, ele mandou criança e velho pra ele fugir. Tá ligado? E só mostra que Zelensky é um covarde. O Zelensky tá fazendo suas milícias, esperando que ele vai ter umas milícias que nem teve na guerra civil ucraniana lá dos anos 30, mas as milícias que ele vai ter vão ser que nem, tipo, as milícias lá da Espanha republicana, tá ligado? Que é os moleques sem... Assim, acho que, não sei se vocês sabem da história das milícias da Espanha republicana, que eram os caras que não Eu tinha... sei mais ou menos. Assim, os caras, eles não tinham uma estrutura de comando, por causa que muitos deles eram anarquistas. Daí, por causa que eles eram anarquistas, eles odiavam a ideia de ter um general, de ter um comandante. Então, era literalmente só uns caras com rifle partindo pra guerra, sem um plano, sem uma liderança, só, assim, fazendo o seu próprio destino, por assim dizer, sabe? Eu nem preciso falar o resultado. Não, isso é totalmente esperado. Inclusive, não relacionado nesse assunto da guerra na Ucrânia, nem na Guerra Civil Espanhola, mas existia um experimento anarquista aqui no Brasil, chamado de Colônia de Santa Cecília, que foi um experimento anarquista falho, justamente pela falta de comando. As pessoas não conseguiram organizar com eficiência as atividades, e a colônia acabou fracassando lindamente. Mas eu acho que... mano, toda comuna anarquista que tem, velho, é história de comédia. Quer dizer, seria história de comédia se não tivesse, tipo, morte, genocídio e... Assim, aquela palavra que não pode falar no YouTube também, que começa com E e termina com pô, sabe? Então... Uhum. E daí, eu acho que o exemplo mais recente de uma comuna anarquista de merda que falhou foi o... Como é que fala? A Zona Livre George Floyd, lá dos Estados Unidos. Que um monte de manifestantes do Black Lives Matter, eles foram lá pra cidade de Seattle e eles criaram uma comuna anarquista em um bairro de lá. E daí, assim, realmente não tinha polícia, os Estados Unidos não tinha controle sobre aquele bairro mesmo, então era realmente anarquismo. E daí o que aconteceu? Assim, ninguém tava trabalhando, então não tinha economia. O que tinha era um moleque de óculos lá que tava tipo, fazendo uma fazenda humanitária, quer dizer, uma fazenda comunitária no meio do bairro lá. Só que eles só roubavam as plantas dele. Daí você teve bandidos lá e gangsters formando seus próprios grupos e os seus mini estados dentro do bairro. Daí você teve, assim, muitos casos de violência, tiroteio e coisas que, como eu falei antes, não pode falar no YouTube. E a polícia não podia fazer nada, porque a polícia não tinha controle, sabe, sobre aquele negócio. E daí, pra retomar esse bairro, eles tiveram que fazer um cerco no bairro, sabe? Literalmente um cerco medieval mesmo, pra daí retomar aquele negócio. E não deu certo, cara. Foi um negócio vergonhoso, foi um negócio que não contribuiu nada, cara, pra causa anarquista. Só fez a causa anarquista perder mais credibilidade ainda. E só mais um outro acréscimo nessa questão do anarquismo, embora a gente esteja fugindo um pouco do assunto, é uma fala que eu gosto muito de, assim, dizer como o anarquismo, a ausência de um Estado, não funciona, simplesmente não funciona. Porque aqui no Brasil, eu mencionei anteriormente a experiência da colônia de Santa Cecília, mas no território do Brasil, o território todo do Brasil, já houve a ausência de Estado. E eu falo do Estado moderno, o que a gente conhece como Estado-nação, que surgiu depois da Revolução Francesa, mas já tinha o seu embrião antes disso. Já houve uma ausência de Estado no território do Brasil, que era no tempo das civilizações pré-colombianas. E o que aconteceu depois disso? Os portugueses simplesmente chegaram aqui, estabeleceram a sua lei e conquistaram todo esse território que nós conhecemos como Brasil, e, consequentemente, e posteriormente tiveram a ajuda dos bandeirantes para expandir o seu território, mas essa já é uma história bastante conhecida. Mas o pior é que na questão experimento... Acho que se tivesse um experimento anarquista no Rio de Janeiro, a primeira coisa que aconteceria na primeira semana seria instalação de bocas de fumo e na segunda semana guerra de facção. Mano, o experimento do Brasil anarquista foi lá o Complexo do Alemão em 2011, tá ligado?
Mas o complexo do alemão não é anarquista, porra. Não, Literalmente ideologicamente não um era, mas assim. narco-estado. Em 2011, lá por 2010, tipo, governo Dilma, Lula, o Brasil não tinha controle sobre o complexo alemão. Só quando teve Até aquela hoje não tem. invasão lá, que daí, assim, teve um controle maior. Então, vamos voltar a falar da Ucrânia agora. Na verdade, não vamos falar da Ucrânia, vamos falar de... Eu vou arriscar aqui e falar sobre ele. Vamos falar sobre o papel do Brasil no conflito. Muitas pessoas acham que o Brasil... O motivo seria intancável. Muitas pessoas acham que o Brasil ele é neutro nesse conflito, mas não é verdade. O Brasil ele é um aliado declarado da Rússia, por causa que o Brasil contribuiu muito para a inteligência russa e para a sabotagem de forças ucranianas. Como? Por meio do nosso menino Arthur Duval do Mamãe Falei. Todo mundo acho que aqui já sabe daquele áudio que foi vazado dele, onde ele falava lá que as mulheres ucranianas eram fáceis porque elas eram pobres. Eu achei que a gente não ia falar disso. A gente vai falar, né? foda-se. Então, daí o Arthur Duval, esse áudio vazou. Algum Zé Ruela lá do grupo dele deve ter vazado. E daí, todo mundo tava batendo nele por ser machista, né? É normal, né? Só que daí, a pior parte não foi isso. A pior parte não foi ele ter feito um áudio machista no WhatsApp. A pior parte não foi que ele viajou pra Ucrânia pra fazer turismo sexual. A pior parte não foi que ele viajou pra Ucrânia pra fazer turismo sexual com o dinheiro que foi doado pelos seus seguidores. O problema é que lá na Ucrânia ele tirou selfies. Ele inclusive entrou em um estabelecimento do exército ucraniano. E daí ele tirou uma selfie em uma fábrica de molotovs. Porém, o que aconteceu? Ele tirou a selfie e ele postou nas redes sociais. Só que o filho da mãe, ele esqueceu de tirar aquele negócio lá que mostra o seu endereço onde você tirou a selfie. Então, ele tirou uma selfie dele na fábrica de molotovs junto com o endereço. E daí esse cara postou isso nas redes sociais. E por causa disso, a Rússia descobriu a localização da fábrica de molotovs. E agora eles estão atacando lá, velho. O cara, ele é o maior filho da mãe da história do Brasil, cara. O cara vai lá pra comer as ucranianas enquanto elas estão morrendo na guerra. O cara vai lá e me tira uma selfie da fábrica de molotov e fode com todo... Mano... É um negócio cômico, Nem cara. existir mais. Acho que essa fábrica aí nem deve existir mais mesmo, cara. Puta que pariu. Os caras mudaram o endereço, já era. Os russos foram lá e tomaram. E agora o Arthur Duval ele tá sendo caçado tanto pelo batalhão de Azov, que declarou ele como inimigo da Ucrânia por motivos óbvios, quanto pelo Wagner Group. O Wagner Group mostrou aquilo lá e falou que vai caçar o Arthur Duval como uma maneira assim, de propaganda. Do Mochil. Inclusive, o Wagner Group ele tá oferecendo R$2.000 pela cabeça do Arthur. Então já é um valor considerável. O cara tá sendo caçado pelo Wagner Group e pela Ucrânia, mano. O cara tá muito fudido, cara. Se o Wagner Group pegar o Arthur, eu viro pra Rússia. Agora, falando sobre o áudio dele, assim, eu vi, não querendo fazer o advogado do diabo, ou o advogado do liberal, mas todo mundo fala merda nos grupos de WhatsApp, ou naqueles grupos que você tá com seus amigos, e papo vai, papo vem, e isso é fato, todo mundo fala merda. Mas agora, você falar merda é comum. Só que é muito mais grave você admitir que você tá fazendo turismo sexual num país que tá em guerra e você contar as experiências de um amigo seu fazendo turismo sexual em outro país e ele dando detalhadamente os processos de como ele tem que fazer para fazer o Tour de Blonde, que foi o processo que o Arthur falou. Cara, assim, todo mundo aqui, né, nós aqui do Prosa Nova, nós temos um grupo do Prosa Nova,
E a gente fala muita merda nesse grupo, né? A gente fala na internet coisas que a gente não falaria na vida real. Não por causa que a gente esconde isso necessariamente, mas simplesmente por causa que... Enfim, é por motivo mais cômico, né? E... Cara, a gente é literalmente uns moleques de 18, 20 anos. Cara, tem 35 na cara. O cara é pai de família. É mais ou menos uma conversa informal. Exatamente. E o papo acaba acontecendo. Mas assim, qual que foi a pior coisa que eu já disse no WhatsApp? Eu acho que a pior coisa que eu disse no WhatsApp foi dizer que eu sou racista contra anglo-saxônicos e que eu odiava argentino. É isso. Tá ligado? Eu chamei o Thiago pra um grupo de neco. Mas assim, existe uma diferença entre dizer que você odeia argentino e daí outra coisa é você viajar pra Ucrânia, um país em guerra, mandar um áudio no WhatsApp dizendo que você foi lá pra comer mulher, contar detalhadamente as suas aventuras no turismo sexual da Ucrânia, um país em guerra, não pegar ninguém mesmo assim, e daí tirar selfie e mandar a localização de uma fábrica de molotovs. Assim, a única coisa que uniu russos e ucranianos nesse conflito todo foi o ódio pelo Arthur. Isso, sem dúvida alguma, foi algo que uniu esquerda eles. e direita também. Porque, mano, eu não vi, tipo, ninguém da direita defendendo o Arthur, não, cara. Não, as batatas do MBL com certeza vão fazer isso, mas só eles. O cara nova que entregou o próprio amigo, velho. Vai tomar no cu liberal, não dá pra nem confiar nem no próprio amigo. Mano, e tipo, pouco tempo atrás isso. Então, eu ainda ouvi a possibilidade de que... eu não sei se isso é verdade, então eu deixo em aberto. Que como o Arthur, ele revelou a localização daquela fábrica de molotov dos ucranianos, alguns hackers ucranianos conseguiram entrar no WhatsApp dele e vazaram esse áudio dele dizendo essas coisas. Mas eu ainda deixo em aberto, não confirmo se é verdade, não digo que é mentira, porque eu não acredito que os hackers ucranianos eles iriam entender aquilo que estava falando, aquilo que estava sendo dito no tal áudio. Então, ainda assim, apesar de existir essa possibilidade de terem sido hackers ucranianos, o mais provável é que alguém, um amigo da onça, um verdadeiro Judas do MBL, tenha vazado esse áudio. Pegar fogo em geral. Uhum. Então, acho que a gente falou de tudo. Falamos da recapitulação, falamos sobre o fantasma de Kiev, falamos sobre tudo que tinha pra falar. Talvez se o conflito mudar ainda mais nos próximos dias, tipo se começar uma guerra nuclear, talvez a gente vá fazer um outro episódio sobre a Ucrânia, mas tomara que não, né? Pelo amor de Deus. A gente tem que falar as previsões, não é isso mesmo? Ainda? Vamos falar das previsões, né? Posso começar? Vocês viram, antes de começar com as previsões, vocês viram que o Irã ainda agora meteu mísseis no Irã? Sim. Um lugar que era pra ter uma base americana israelense? A gente tava discutindo isso antes de começar a gravar até, cara. Assim, mísseis assim do Irã na embaixada americana do Iraque é que nem a China sobrevoando o espaço aéreo de Taiwan. Sempre que acontece, todo mundo faz um grande alarmismo em torno disso. Mas assim, é um negócio que acontece toda semana, sabe? É tipo a maneira dos iranianos de celebrarem, assim... É tipo um tapinha no ombro, sabe? Só que o tapa é um míssil e o ombro são diplomatas americanos, entende? Eles fazem isso toda hora. Bom dia, Iraque. Bom dia, envia um míssil teleguiado na sua direção, tá ligado? É assim. Olha a noite virando o dia. A bomba chegando. É isso, cara. É o negócio maior comum que tem o Irã ficar bombardeando o Iraque. O Iraque mesmo. Intancável. Intancável. O país sendo bombardeado. A reação do cara é intancável. Exato. Caralho, velho. Eu tava falando aqui do jogo que eu tô jogando aqui enquanto tô. Caralho, mete uma dessa. Vou ser cancelado. Quando a guerra nuclear começar e a bomba termonuclear cair em Los Angeles, a reação do Jota é intancável.
que essa parte podemos usar o nome do programa. O Brasil entra na guerra, uma bomba nuclear cai na vizinhança do Jota. Reação dele, simplesmente intancável, Bostil. Não deu pra tancar, não, cara. Foi mal. Tá. Essa parte vai pro ar? Vai pro ar, foda-se. Vai pro ar. Simplesmente intancável, Bostil, cara. Tá bom. Tá, vamos voltar para as previsões. Qual que era a sua previsão, Pelo Felipe? amor de Deus. Então, assim, começando, aqui eu fiz umas anotações. E o que eu gostaria de dizer é que eu acredito que o mais provável de que aconteça seja uma vitória da Rússia. A questão é quando isso vai acontecer. Mas falar muita coisa vai acontecer. Primeiro de tudo, fora desse conflito, a Suécia, Finlândia e Kosovo já requisitaram suas adesões na OTAN. Isso pode ser um golpe duríssimo para as pretensões da Rússia no resto do continente. Agora, voltando a falar do conflito, do lado russo, eu acredito que Dentro do Kosovo. ele tem duas opções mais graves. A primeira, ele coloca um dos seus homens de confiança na governança da Ucrânia. Ele depõe o Zelensky. Mas aí já é meio complicado, porque a gente já sabe que o Viktor Yanukovych ele caiu em 2014, então o Putin muito provavelmente não fará esse movimento. Então, as minhas previsões realmente são as mesmas do Felipe. Eles vão
depois que essa guerra terminar, a Rússia vai ganhar e eles vão querer instaurar um novo fantoche. Eles podem fazer isso de uma maneira mais direta, simplesmente falando lá: olha, Zelensky, você tá fora da presidência, vamos colocar aqui o Yanukovych 2, o retorno, tá ligado? Daí... Só perdão por te interromper, mas assim como o Zelensky ele é um lesa-pátria em favor da União Europeia e da OTAN, o Yanukovych ele era um lesa-pátria em favor da Rússia do Vladimir Putin. Exatamente, é isso, cara. É aquilo como eu falei nos outros podcasts, não existe nacionalismo ucraniano, tá ligado? É muito difícil você ter nacionalismo em um país como a Ucrânia. Assim, o papel deles é simplesmente muito difícil. Aqui no Brasil, o que a gente tem que fazer já é muito difícil. Na Ucrânia é mais ainda, para os nacionalistas ucranianos. Então, uma coisa, assim, falando de maneira bem informal, é como se a Ucrânia estivesse sendo gangue-bangueada de um lado pelos ocidentais e de outro lado pelos russos. Então, eles, para onde eles se voltarem, eles vão acabar se ferrando. Então, considerando que milagrosamente a Ucrânia se venda amanhã, o que eu acho que pode acontecer? Bem, a primeira coisa que eu acho que o Putin vai querer pedir, como ele já havia dito, é uma federação ucraniana, quase aos moldes da Federação Russa, né, praticamente, na tentativa de proteger os povos russos que lá moram e a total independência de Donetsk e Lugansk, né, são as repúblicas daquela região de Donbass. Provavelmente depois de uns meses ou um ano por aí, elas vão ser anexadas pela Rússia. E o Zelensky provavelmente vai ser deposto e vai fugir para o Ocidente, seja para a Polônia ou para outro país ocidental. E se ele não for morto por algum batalhão nacionalista aí, que vocês sabem bem quem são, provavelmente também o Putin vai querer a soberania dos gasodutos que passam pela Ucrânia e vão para rumo à Europa, praticamente. As forças armadas da Ucrânia podem não acabar mais, vão ser bem reduzidas. Tipo, vai ter um limite máximo de soldados ucranianos na ativa, limite máximo de fragatas, limite máximo de aeronaves, etc, etc. Deixando a Ucrânia bem na coleira da Rússia mesmo. E não acho que a Rússia vai anexar a Ucrânia, porque não faria sentido, ela literalmente ter a bunda virada para a OTAN. É melhor deixar a Ucrânia como Estado tampão. Sendo que a Ucrânia é um país bem grande na Europa. Então, se a Rússia conseguir manter a Ucrânia como Estado tampão, vai ser excelente para ela. E outra coisa que eu acho que pode acontecer é a Rússia reivindicar a soberania dos mares da Ucrânia, no Mar de Azov e etc. Então, praticamente, em outras palavras, a Ucrânia está acabada. A Ucrânia vai virar putinha da Rússia e o que pode acontecer o que pode acontecer é a OTAN querer fazer a mesma coisa que fez no Cazaquistão e nos outros países, tentar algumas revoluções coloridas, tentar alguns golpes de Estado, financiar milícias anti-Rússia, entendeu? Acho que isso pode acontecer. Então, eu acho que é isso, né? Já dá pra terminar aqui, uma boa hora de podcast pra vocês. Então, pode deixar as despedidas, Felipe? Gostaria de agradecer pela participação e em breve a gente vai voltar com mais 3 esquizofrênicos falando de geopolítica. A gente tem bastante coisa para falar ainda. Valeu. Jota? Gostaria de avisar que eu não acho intancável o bombardeamento de cidades e de civis. Eu não acho intancável guerra nenhuma. Isso foi uma palavra que me escapuliu. E autoridades do Brasil, por favor, me perdoem. Eu não sou uma ameaça à sociedade por hora. Por hora. E é isso. Beleza. Muito obrigado, assim, galera. Só completando, já que a gente falou sobre essa guerra. Tem um anime muito bom que se chama Yojo Senki. Vocês devem ver, todos devem ver. E tem uma frase da protagonista que ela se chama Tanya Degurechaf sobre a guerra. Ela é uma... Assim, meio complicado de explicar, mas é um anime que realmente vale a pena assistir. Yojo Senki. Ela diz que, abre aspas, eu, honestamente, odeio a guerra.
pessoas matando umas às outras. Isso é a pior coisa que a humanidade poderia ter inventado. Um desperdício de humanos e economias. E no contexto do que ela está falando, não no contexto aqui da guerra da Rússia com a Ucrânia, no entanto, nossos inimigos são comunistas, totalitários, violando a liberdade pessoal. Não posso viver debaixo do mesmo teto que os. Aí a frase, a fala dela corta, porque ela estava no meio no meio do combate. Mas é basicamente isso que a gente pensa, de que ninguém vai querer uma guerra entre. São dois povos irmãos. Literalmente dois povos irmãos. Não são o mesmo povo, mas são dois povos irmãos. É tipo, sei lá, igual entrar em guerra com Moçambique. Exatamente. Beleza. Acho que agora a gente pode terminar. Muito obrigado a todos aqui que participaram, Felipe, Jota, e obrigado principalmente aos ouvintes. Muito obrigado. Que Deus abençoe Sem você, vocês. nós não somos nada. Sem vocês, nós não somos nada mesmo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! É nóis.